Olá pessoal, tudo bem? Um grande abraço a todos. Então vamos hoje a mais uma aulinha de espanhol, né? Nós vamos conversar um pouco hoje sobre o tempo atmosférico, né? Então tudo aquilo que está relacionado ao tempo, né? Ao ar, as tempestades, as chuvas, né? Tudo isso nós vamos ver aqui. Isso é muito importante, né? Porque são termos, são palavras em que nós utilizamos com muita frequência, né, no vocabulário, na conversação em espanhol. Então, para que você possa ter um bom conhecimento, né, um bom vocabulário, é preciso que você tenha noção então desses termos que são utilizados em espanhol para falar do tempo atmosférico. Né? Como vocês podem ver, o tempo atmosférico, muito parecido também com o português, quer dizer, o tempo atmosférico, se a gente fosse traduzir, né? E então, assim, vamos ver aí alguns termos, tá? Também vamos dividir essa aula, né? Tem a primeira parte hoje, a próxima aula seria a segunda parte, em que nós vamos justamente verificar na segunda parte alguns fenômenos, né? Fenômenos naturais, calamidades, né? Tempestades e tudo mais. Vejamos alguns termos então que são utilizados. Na realidade a gente trouxe aqui, tá? Algumas que a gente pode dizer que seriam algumas frases, tá? E essas frases elas estão justamente dando a ideia, né, de tempo, tá? Primeiro, então, nós temos aí a primeira expressão, a primeira frase, está lloviendo, lloviendo, tá? Ou seja, está chovendo. Lembrando, LL tem som de LH. Então, está lloviendo tem a ver com lluvia, seria chuva. Está nevando. Lembrando, V tem som de B, então está nevando, tá? Está nublado. Nebando, gente, tem, se a gente for fazer essa tradução, não é muito interessante, mas é neve. Está nublado, a pronúncia aqui, ela não difere muito do português. Em espanhol, está nublado. Hace calor. Muito parecido com o português. Calor é a mesma coisa. Calor. Hace frio. Hace, relembrando, né? Seria o verbo hacer, que é fazer. Faz calor, faz frio. Hay sol. Observe que a escrita aqui, né? Hay, do verbo haver, né? Então a gente poderia dizer há sol. Agora, em espanhol, a palavra sol se pronuncia dessa forma. Sol, ela é mais fechada. Hay sol. Hay viento, ou seja, há vento, está ventando. Hay viento. Hay niebla. Hay niebla, ou seja, há niebla, tem que tomar cuidado, tá? Niebla seria nevoeiro. Então, niebla é um termo que é utilizado para o nevoeiro, principalmente aquele que ocorre na parte da manhã no inverno, outono, inverno. Tá? Então, assim, vocês podem observar, né, nessas 8 frases, pequenas frases ou expressões, né, o mais importante aí seria lloviendo, nevando, nublado, calor, frio, sol, viento e niebla. Essas palavras são as palavras-chave, né, que nós temos que ter noção, né, do significado.
E aqui, como vocês podem ver, ela é bem parecida com o português. Algumas exceções, por exemplo, niebla, né, que seria o nosso nevoeiro. Vejamos mais alguns termos. Hay una tormenta. Há uma tempestade. Tormenta, nós poderíamos traduzir como tempestade, uma chuva muito forte. Depois eu tenho el granizo, granizo, o Z em espanhol tem som de S, granizo. El seria o nosso granizo. El cielo, céu. El hielo, que é o gelo mesmo, né? El rayo ou rayo, depende do país. El, que é o raio, né? El viento, o vento. El trueno, trueno, trovão. La lluvia, LL tem som de LH, V tem som de B, la lluvia. Las nieve, la nieve, ou seja, neve. Las nubes, nuvens. E las estrellas, as estrelas. Então, gente, nessa parte aqui, você vê que nós temos então alguns termos, né, algumas palavras que nos dão a ideia, tá, nos dão a ideia, sim, de tempo atmosférico, principalmente aqueles elementos, né, comuns que nós temos aí na natureza, que acontecem no dia a dia. É interessante que, se você for perceber, né, você tem aí, por exemplo, se a gente pegar, por exemplo, la niebla. A niebla seria o nosso nevoeiro. Aqui no Brasil, na nossa região, nós temos, né? Mas, por exemplo, nós temos lluvia, el viento. Agora, la nieve já é algo que nós não conseguimos visualizar, principalmente em nossa cidade, Barra Mansa. Tá? La nieve, que seria a neve, né? Talvez, né, alguém já tenha a possibilidade de ver, né? Eu ainda não tive essa oportunidade de ver nevando, né? Mas no Brasil, por exemplo, você consegue verificar esse fenômeno, né? O fenômeno da la nieve, da neve, no sul do país, né? Então, pessoal, basicamente seria isso. Nós temos aqui, então, esses termos, né, que nós olhamos, né? São termos que são assim muito utilizados, que a gente tem que se familiarizar com eles, justamente para que a gente possa aumentar cada vez mais o nosso vocabulário, né? Não existe assim nenhuma regra, né? Basicamente esse conteúdo que nós estamos vendo hoje, ele é mais assim a parte de vocabulário, que justamente vai nos facilitar a nossa conversação quando a gente tiver a possibilidade de estar conversando com uma pessoa de fala hispânica, né? Mas então é isso aí, nós ficamos por aqui. Um grande abraço a todos e nos vemos na próxima aula. Abraço, tchau, tchau.